Nós estamos recebendo aqui no estúdio o vice-presidente da Comissão de Estudos Tributários da UAB Piauí, o advogado tributarista Eduardo Marcelo Gonçalves. Nós vamos falar sobre imposto de renda e outros assuntos relacionados. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Opa, boa tarde. Bom, doutor, primeiro, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Gostaria de saber as principais mudanças na declaração do imposto de renda em 2024 em relação ao ano passado. Pronto, a principal mudança que a gente vê que é algo muito bom para todos é o aumento da faixa de isenção, né? Hoje ela está de rendimentos tributáveis, em torno de R$ 30.600 anuais, quem recebe rendimentos tributários. Então, aquelas pessoas que recebem ali até R$ 2.500 por mês, R$ 2.550, ele fica isento hoje, não paga, né? Que antes, a partir desse aí, já paga uma alíquota de 7,5%, ela vai progredindo até chegar a 27,5%, tá? Mas uma mudança que a gente vê é a questão da importância das informações. Por quê? É tributado hoje quem tem algum tipo de aplicação, tipo de rendimentos. Houve uma mudança para quem tem rendimentos no exterior, ele é obrigado agora a declarar essa isenção. E aquelas pessoas que recebem rendimentos isentos, como pensão alimentícia, indenizações, até R$ 200 mil ela tem que declarar essa informação. Acima tá? de 200 mil? Isso, a partir de 200 mil. Mas um detalhe importante que a gente vê que é muito comum pessoas pensão alimentícia, tá? Quem paga a pensão alimentícia tem interesse em deduzir como despesa, mas é importante que quem recebe essa pensão tem que declarar. Se ela não fizer a declaração, mesmo que isento, mesmo que não tributado, esse benefício para quem paga não vai ser aceito pela Receita. Tá? Uma coisa também importante é quem recebe rendimentos de aluguéis. Não se preocupa, mas ele tem que pagar esse rendimento de aluguel. E ele não paga não é agora no ajuste, é cada vez que ele recebe o aluguel, ele tem que pagar, que chamou o Carnê-Leão. Então ele já tem que pagar ano antes, para não gerar problemas agora, né? As pessoas às vezes recebem um aluguel e não se preocupam de declarar. Tem que declarar, tá? Mês a mês, à medida que for recebendo? Aluguéis é mês a mês, tá? Quem vende imóveis, né? Você vendeu um imóvel, você recebeu, que chama o ganho de capital. Então, se eu tenho um imóvel que comprei por 200 mil e vendi por 300, o ganho de capital é os 100. Ele tem que pagar 15% em cima disso. Já no ato que ele recebeu. Recebeu no mês, no outro mês ele tem que declarar. Se ele não fizer isso, vai ter um acréscimo, uma multa. Então, não é só no ajuste. O ajuste agora é quando as pessoas entregam suas informações para verificar se ele tem algo a restituir ou algo a pagar. Tá? E é interessante que muitas pessoas têm um dinheiro para restituir, mas não recebem, porque elas não fazem a declaração. Pensa que é isento, eu ganhei pouco, mas qualquer coisinha, de repente você recebe uma indenização e tem uma retenção. Essa indenização de uma ação trabalhista, um exemplo, ela é isenta de imposto de renda. Mas, às vezes, na hora do pagamento, é retido o imposto de renda, uma parcela. Então, ele tem que declarar para que esse dinheiro volte. Seja restituído. Às vezes é uns R$500, R$1.000, R$2.000, que ele recebe um dinheiro que poderia estar perdido e volta. Há muito dinheiro que fica a fundo perdido, digamos assim, na Receita Federal. Então, as pessoas não são restituídas. Mesmo quando não há uma obrigação direta, é importante declarar, porque pode ser um caso de restituição. Sim. Pessoas que têm muitas despesas médicas, é importante que ele tenha uma nota fiscal, um recibo. Porque o profissional ele tem que declarar que recebeu e você tem que declarar também para ser uma conciliação, que eles chamam. Ou seja, quem recebe tem que ter um comprovante e quem pagou tem que declarar, tá? Para que isso tenha um ajuste e não tenha nenhum prejuízo. Tá? Uma das mudanças que tem na Receita é a autodeclaração, né? Que chama também eletrônica. Então, hoje, se você botar o seu CPF, você está cadastrado no gov.br, aquela sua declaração automaticamente ela aparece, né? E hoje as pessoas brincam muito com o Pix, né? Isso. Lembre-se que isso tudo já tem na Receita Federal. Quem faz essa opção, ele vai perceber que na declaração já aparece o saldo bancário dele, o dinheiro de aplicação ou algum bem que ele tem. Então, isso é um alerta que a Receita Federal sabe tudo que você gasta e como recebe. Então, não dá para esconder. O detalhe é você ter um cuidado realmente do que está fazendo, para não ter uma surpresa futura de receber um auto de infração, uma multa,
para você pagar um imposto que você deixou de pagar anteriormente. Quem trabalha de forma autônoma, por exemplo, que tem algum fluxo de caixa através de contas bancárias, recebe um valor, recebe um PIX por um serviço que não foi formalizado, digamos assim. Esse tipo de rendimento também tem que ser informado? É importante ser informado se ele passou daquele limite, né? Até 30.600 de isento, né? Certo. Então, é informação, isso aí é bem importante, que muitos hoje são cadastrados como microempreendedor individual. Pronto. Né? Então, aquilo ali é uma empresa que ele constituiu. Tá? E ele, quando tem essa movimentação, tudo isso é verificado pela Receita. Então, ele pode ter uma surpresa, tá? Mas uma coisa importante, pessoas que gostam de fazer benefícios, doar recursos. Certo. Você pode doar parte do imposto de renda. Um exemplo disso é quem quer ajudar entidades desportivas. Do imposto de renda que ele paga, ele pode doar 7% desse imposto para essas instituições. Instituições de apoio à prevenção oncológica, ao câncer, 1%. Apoio ao ECA, a entidades que ajudam pessoas com deficiência. Ele pode pegar parte daquele imposto que ele paga e a Receita destina para essas instituições de caridade. Então, é uma forma de ajudar, uma forma de compartilhar. E realmente você vê que o imposto que foi pago, ele foi usado e foi direcionado para algo proveitoso, tá? Certo. Doutor, agora, no que diz respeito a atrasos, erros, correções que precisam ser feitas, existe um risco disso gerar multa? Algo que foi corrigido posteriormente na declaração? Não. A multa é pela omissão, né? Então, os contribuintes têm até 31 de maio para entregar. Certo. Quem não entregar vai pagar uma multa que corresponde a 1% do imposto devido, limitada a R$ 165. A multa é pequena. O problema mesmo é um transtorno que pode acontecer. Mas se você declarou seu imposto de renda, esqueceu algum documento, você pode retificar esse documento. Né? Ou seja, você pega aquela declaração e corrige e reenvia novamente, dentro do prazo. Pode acontecer também de haver um erro. A Receita, ela informa para você, ela manda por e-mail. Né? Geralmente você cadastra no sistema da Receita e coloca seu e-mail de contato ou uma forma. Você tem que verificar se tem alguma informação, porque se houve um erro, a Receita dá a oportunidade de você corrigir. Ela informa, você errou nesse ponto, falta um comprovante dessa despesa. Você tem 30 dias para corrigir. Se você corrigir, tudo bem. Se você não corrigir, pode gerar um pagamento de imposto a mais por isso, tá? Então, não é uma penalidade de uma multa, é mais um imposto que ele vai lhe cobrar, que é a diferença. Qual o conselho que o senhor deixa para quem tem receio de passar informações? Alguns omitem determinadas fontes de renda para não pagar o imposto mais elevado. Isso traz algum tipo de prejuízo? Traz. Primeiro, não dá para esconder mais, tá? Então, movimentação bancária, os bancos são obrigados a informar a Receita Federal. Sua despesa de cartão de crédito, que seja R$ 50, aquela informação a Receita Federal recebe da instituição. O seu CPF gastou R$ 50, tá? Ele tem essa informação. Você que vendeu um imóvel, o cartório informa que você vendeu aquele imóvel. Você tem despesa médica, o plano de saúde informa a Receita que você teve aquela despesa. A escola ou a faculdade, ela informa a Receita que o CPF da pessoa tal pagou a mensalidade. Então, existe um banco de dados hoje que ela tem toda essa informação. Então, você não esconde. O que eu aconselho é que se tem um planejamento tributário, planejamento financeiro, tudo que você gastou, declare. Todas as suas rendas, declare. Né? Até porque tem a declaração simplificada, que é aquela que ele deduz já 20% do que é devido, considerando despesas. Então, quem tem muita despesa, né, que tem criança, pessoas que com necessidades especiais, como a gente tem a questão dos autistas, outros tipos de problemas, pessoas que têm tratamento de saúde muito grande, pessoas que têm muitos filhos, despesa escolar grande, pegue todos os comprovantes e declare. Quem sabe você tenha até uma restituição do imposto de renda que você possa ter, tá? Quem tem despesas pequenas, ele vai pela simplificada, que é a presunção que você gastou 20% dos seus rendimentos. E aí você paga o imposto. Mas o ideal é que todos realmente paguem, porque não tem como fugir, tá? Se você não pagar hoje, pode ser que daqui uns meses, pode ser que no outro ano, chegue uma conta a mais para você pagar e às vezes você não está preparado para isso. O imposto de renda, ele serve como referência para
score, para linha de crédito, é um fator interessante hoje para gerar crédito para a pessoa que faz a declaração? Sim, ele é utilizado pela instituição financeira como uma comprovação. Ou seja, você declarou, é algo certo, que ninguém vai declarar mais do que realmente ganha para pagar imposto à toa. Então, é uma forma de ter uma comprovação de renda, principalmente para quem é autônomo, né? Como a gente falou inicialmente. E quem tem rendas diversas, ele tem aquilo porque sabe, quanto mais rendimentos você tem, você pode ter um score melhor de questão de inadimplência e uma linha de crédito com juros menor do que aquele, porque o banco avalia o risco. Então, se ele vê que se você tem patrimônio e tem uma renda, né, constante, ele vê que o risco de inadimplência é menor. Agora, quem não tem nada, às vezes, não tem acesso a um crédito, ou quando tem, ele tem uma taxa de juros maior, como um juro de 5%, 6%, 7% ao mês, que é muito alto. Né? E, às vezes, quem tem um score melhor, paga juros de 2%, 1,5%. Então, é muito importante ter isso, que é um documento oficial, digamos assim, para comprovar sua renda. E esses valores, uma vez arrecadados pelo governo, eles têm uma destinação específica, obrigatória, ou ficam à disposição do governo para uma política que for julgada mais prioritária? Pronto. É uma receita que ela não é vinculada. Porque, como chama de vinculada? Ela não tem uma destinação específica. Então, é receita da União. E ela gasta isso de acordo com as diretrizes, que é o orçamento anual aprovado no âmbito federal pelo Congresso. Então, ele tem uma estimativa de receita, tantos bilhões por ano, e eu vou gastar tanto em educação, tanto em saúde, tanto em investimento, tanto em pagamento da dívida externa do país. Não é uma receita que obrigatoriamente. O que tem uma certa vinculação é se o contribuinte colocar a questão das doações, entidades desportivas, de assistência e tudo mais, aí aquela parcela a União é obrigada a destinar às instituições cadastradas que já tem no programa, tá? Doutor, sua avaliação enquanto especialista na área da reforma tributária foi aprovada pelo Congresso Nacional, nós acompanhamos parlamentares comemorando, relatando que era algo bastante esperado. Qual a sua avaliação, o que o senhor pontua dessa reforma tributária? Pronto, o que nós vemos até agora é uma reforma que ela aprovou em âmbito constitucional. O projeto da lei complementar, que é onde vai disciplinar os procedimentos, operacionalizar isso, já está sendo trabalhado, dizem que é para ser aprovado agora até o meio do ano, né, antes do recesso e antes das eleições municipais. Mas o que a gente vê, nós vamos lidar ainda até 2032 com dois regimes, o regime atual e o novo. Né? Na verdade, ele vem para simplificar efetivamente, porque nós temos um amaranhado de tributos, principalmente questão de PIS, COFINS, são várias alíquotas, o ICMS também. Então, isso vem para facilitar o controle. Né? Não significa que vamos pagar menos tributo. Isso é fora de cogitação, até porque a ideia é manter a arrecadação ou aumentar, a ideia da administração pública. Né? E a gente vive num Estado que o Estado ele presta muito serviço à população, em termos de educação, em termos de saúde, a despesa, muitas obrigações, então não há como se falar em reduzir tributo. Na verdade, vai facilitar o controle, tanto para o contribuinte, para entender melhor o que ele paga e não pagar errado, né, porque acontece muito, ele paga errado, ou paga menos, ou paga mais do que devia, e a administração pública tem um controle melhor de fiscalização. É isso que a gente vê. Mas é algo muito bom para o nosso país, que traz uma segurança em termos de investimentos, porque isso é o que se aplica fora. Então, o investimento hoje no nosso país, ele vem de fora, grandes investidores. Então, eles querem ter uma segurança de que eu vou investir tantos milhões, quanto é o meu custo com tributação. Então, isso é o que vai influenciar muito. Então, é uma ideia boa que a gente acredita que vai melhorar o aspecto, o ambiente de negócio no nosso país, nesse sentido. A médio prazo, né? São pelo menos aí 10 anos de fase de transição. Médio e longo, E efetivamente, em 2026, ele começa a ser aplicado. Olha só. De forma gradual. Mas até 2032, nós teremos aí os dois regimes, o atual e o outro. É uma dor de cabeça para o empresário, para os especialistas e contadores, porque o trabalho fica dobrado e até se entender e se ter uma acomodação das pessoas entenderem a nova sistematicamente, vai ser um desafio muito grande nessa próxima década aqui para o nosso país. Muito bem, o senhor já lembrou durante a entrevista o prazo para a entrega da declaração, 31 de maio. 31 de maio não tem prorrogação, nunca existe, é 31 de maio. Então, quem puder se antecipar, melhor ainda, porque é tudo eletrônico.
Então, se eu deixar para o dia 31, pode haver um congestionamento na internet, né? O excesso de acesso ao banco de dados. Então, quanto antes se fizer, melhor. Hoje se demora rapidamente, em menos de 30 minutos, se for muita coisa, mas se for aquela já pré-preenchida da Receita Federal, é questão de minutos, você só confere, né, realmente os dados e transmite. A própria Receita pré-preenche. Pré-preenche, lhe informa quanto você tem de aplicação, se você tem, quanto você tem o saldo na conta, quanto que você recebeu, de quem você recebeu, se você tem algum imóvel cadastrado, vem tudo já pré-preenchido. Por isso que eu falo, não adianta se esconder, você não consegue se esconder. Todas as informações, elas existem. A questão de fiscalização é que ele fiscaliza o maior. Se precisar de ajuda de um contador, um advogado especialista, isso pode ser uma segurança também para o contribuinte? Principalmente um contador, né? Um contador, porque ele vai ter aquela prática realmente, né? E um advogado especialista na área tributária vai poder lhe esclarecer, lhe dar opções de como você tem um retorno, uma isenção ou uma restituição maior, né? São dois profissionais qualificados que podem orientar. Gostaria de agradecer ao doutor Eduardo Marcelo Gonçalves, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário do OAB Piauí, pela presença, pela entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.